Olá galera, tudo bem? Boa tarde, eu sou a professora Larissa Stalete, dou aula de Língua Portuguesa e Redação e no vídeo de hoje eu vim tirar duas dúvidas de vocês. Dois alunos meus, uma que já foi minha aluna presencial e outro com quem eu estou tendo contato agora no meio virtual, me fizeram perguntas que eu achei muito pertinentes e eu resolvi compartilhá-la com todos vocês. A primeira foi a Maria, para quem eu dei aula no Rio de Janeiro, e ela me perguntou se o tio pode ser considerado um acento. E aí, Maria, nós precisamos prestar atenção no seguinte: aquelas regrinhas de acentuação gráfica sobre as quais eu já falei com vocês, elas são relacionadas ao acento agudo e ao acento circunflexo. O tio é uma marca de nasalização. Ele está relacionado ao elemento pelo qual, a via pela qual passa a emissão sonora, por exemplo, de uma vogal. Então, quando eu tenho o A sem tio, provavelmente ele é falado, pronunciado pelas vias orais. Seria exatamente o som que eu pronunciei, A. Quando esse A for nasalizado, eu coloco, por exemplo, um tio para fazer essa marcação. Sairia o som de an. Se a gente colocar, por exemplo, a mão na garganta e a mão no nariz, é possível perceber a diferença disso. Fala A e vocês vão ver que treme um pouquinho mais aqui na garganta. Quando a gente fala an, o nariz tem esse mesmo, passa essa mesma sensação, justamente porque essa vogal foi pronunciada de forma nasal. Então, o tio não entra nas regras gerais de acentuação gráfica, ele é uma marca de nasalização, que é a via pela qual passa o som de uma determinada vogal. Não quer dizer que toda vez em que houver nasalização, haverá a marcação pelo tio, mas ele existe para mostrar que esse fenômeno existe. E por outro lado, veio a pergunta do Rodrigo, da cidade de Santarém. Eu coloquei uma lista de exercícios e na número 2 eu perguntei qual era a diferença entre as palavras secretária, que recebe acentuação gráfica no A, e secretaria, que é uma palavra que não tem acento gráfico. A diferença é a seguinte: quando nós vamos observar as tônicas das palavras, pensa em secretária. Lembra que eu falei para fazer como se eu estivesse chamando pela palavra? Ficaria algo do tipo secretária. E aí esse tá é a sílaba tônica, a que ela teve a maior intensidade. Então, beleza, ele é a sílaba tônica e uria é a próxima sílaba. Eu pronuncio tudo juntamente. E aí eu teria um ditongo. Então, observa, quais são as sílabas da palavra secretária? Se, cre, ta, ria, tudo junto. Quer dizer, então, que a penúltima sílaba é a tônica. E por isso se trata de uma paroxítona. Essa paroxítona termina em ditongo, que é o ia. E nesse caso, ela será acentuada, porque paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Por outro lado, a palavra secretaria tem outra sílaba tônica. Imagina lá a mesma regra de fazer o chamamento da palavra. Eu digo secretaria. Nossa, agora o ri é bem forte, né? Ele é bem intenso. Então, ele passa a ser a sílaba tônica. E aí a gente precisa entender uma questão. Na língua portuguesa, cada sílaba tem apenas uma vogal. A outra vogal, ela normalmente é mais fraca e a gente chama de semivogal, que é assim que se formam os ditongos, como o caso do ria. Nesse caso aqui agora, observa, secretaria, o ri virou tônico. Então esse i é vogal. E o a, ele é sempre vogal. Ele sempre tem um pronunciamento forte. Como eu tenho duas vogais, uma do lado da outra, eu vou precisar separá-las. E aí agora, a divisão silábica dessa palavra ficaria se, cre, ta, ri, a. Continua sendo uma paroxítona, mas agora terminada em a. E por isso, ela não recebe o acento gráfico. Para conseguir ficar mais fácil para vocês, pensem no seguinte: em como se comporta a nossa própria boca no pronunciamento das vogais. Acompanhem comigo, falem assim: A, E, I, A, O, O, U. Se vocês observarem, a nossa língua vai subindo à medida que essas vogais vão sendo pronunciadas. Quer dizer que quando eu falo A, a minha boca está muito aberta. E ela sempre será, em comparação às outras, a vogal mais forte. Quando eu falo I, por exemplo, minha boca está bem fechada. E aí ele vai ser mais fraco em comparação ao A. Então, por isso, lá naquele primeiro caso, quando eu tinha secretária, o tá é a sílaba tônica. Então, o uria pode ficar junto, porque o i vai ser semivogal e o a vai ser a vogal. Agora, quando
vogaria, o ri virou a tônica, e aí agora ele vai precisar ser vogal. Como o A já é mais forte que ele, os dois vão precisar ser vogais, e aí vão se separar, obviamente, porque eu não tenho mais uma vogal em uma sílaba na língua portuguesa. Meus amores, essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Obviamente, se alguém tiver mais dúvidas, é só me procurar pelas redes sociais, que eu estarei sempre aqui disposta a ouvi-los e a saná-los. Um beijo e excelentes estudos. Boa sorte para vocês nas provas nos vestibulares.